Por que idosos não devem tomar remédios para dormir e o que usar? Você acredita que está cuidando da sua saúde quando toma aquele remedinho à noite para dormir? Afinal, é só para descansar um pouco melhor, não é mesmo? Mas a verdade é que esse pequeno comprimido pode estar te custando muito mais do que uma noite de sono. O que parece uma solução tranquila pode, na realidade, estar roubando sua lucidez, sua energia e, principalmente, seus anos de vida. Se você tem mais de 60 anos, este alerta é ainda mais urgente, porque o corpo do idoso não reage como o de um jovem. E quando você força o sono com um remédio, está interrompendo processos profundos de recuperação, enfraquecendo sua mente, seu coração e até mesmo suas defesas naturais. Muitos acham que esse tipo de alerta é exagero, mas não é. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o sono, é a sua autonomia, é a sua memória, é o seu futuro. Todos os dias, idosos no mundo inteiro estão sendo levados ao colapso físico e mental sem nem perceber. Não porque deixaram de cuidar da saúde, mas porque foram levados a confiar em soluções erradas. A palavra nos adverte em Provérbios que o sábio prevê o perigo e se esconde, mas os tolos seguem adiante e sofrem as consequências. E é exatamente isso que está acontecendo. Um perigo silencioso está se espalhando, disfarçado de alívio. E a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Por isso, preste atenção em cada detalhe do que vamos falar aqui. Não é exagero, é prevenção. Não é medo, é sabedoria. E talvez essa seja a informação que vai impedir que você perca o que tem de mais precioso: sua clareza mental, sua independência e sua qualidade de vida. Agora que você entende o tamanho do problema, precisamos te mostrar o que acontece, de fato, dentro do seu corpo quando você toma esses remédios para dormir. E é isso que você vai descobrir a seguir. O que esses remédios fazem de verdade no seu corpo depois dos 60? Por trás da promessa de uma boa noite de sono, há um mecanismo que muitas pessoas não conhecem. Os remédios para dormir não fazem seu corpo descansar de verdade. Eles não induzem o sono natural, profundo e reparador que o organismo precisa. Eles apenas sedam. É como se desligassem parte do seu cérebro, forçando o corpo a entrar num estado artificial de inatividade. Por fora, parece sono. Por dentro, é apenas silêncio forçado. O problema é que esse tipo de sono não regenera, não organiza a memória, não fortalece a imunidade, não ativa a limpeza celular que acontece naturalmente durante a madrugada. Quando um idoso é colocado sob o efeito desses medicamentos, é como se o corpo perdesse a oportunidade de se restaurar. E quanto mais o tempo passa, mais esse efeito se acumula. A mente começa a falhar, os reflexos ficam lentos, a energia some e o pior é que tudo parece normal. A pessoa acorda pensando que dormiu bem, mas o que teve foi uma pausa artificial, como uma tela de descanso no computador. A aparência de repouso, mas com todos os sistemas internos travados. Além disso, esses remédios interferem na produção de melatonina, o hormônio natural do sono. Ou seja, quanto mais a pessoa usa, menos o corpo consegue dormir sozinho. É uma armadilha. A dependência se instala sem aviso. E o que era para ser uma ajuda se torna um vício disfarçado. E há um agravante. O corpo envelhecido não elimina essas substâncias com a mesma eficiência. Isso significa que o remédio permanece mais tempo no organismo, provocando sonolência durante o dia, confusão mental e até delírios em alguns casos. O que começou como uma solução para dormir vira um problema que afeta todo o funcionamento do corpo e da mente. É por isso que milhares de idosos começam a perder qualidade de vida sem entender o motivo.
A raiz muitas vezes está ali, em um comprimido tomado todas as noites, por hábito, por conselho ou por falta de informação. E agora que você sabe disso, é hora de descobrir o que mais está escondido atrás desses remédios silenciosos. Os 5 perigos ocultos dos remédios para dormir que ninguém te conta. A primeira armadilha é a dependência. Esses remédios criam uma sensação falsa de controle. A pessoa acredita que está no comando do sono, quando na verdade está sendo conduzida por uma substância que modifica seu cérebro. E quando tenta parar, vem a insônia ainda mais forte, o nervosismo, a ansiedade noturna. O corpo, que deveria dormir sozinho, esquece como se faz. O segundo perigo é invisível, mas devastador: as quedas. O idoso acorda no meio da noite, desorientado, com os músculos relaxados além do normal, e basta um passo em falso para o acidente acontecer. Um tombo pode causar uma fratura que muda tudo. Perde-se a mobilidade, a independência e, muitas vezes, a vontade de viver. Famílias inteiras já viram suas rotinas se transformarem por causa de uma queda provocada por remédio para dormir. O terceiro risco é ainda mais silencioso. A memória começa a falhar, mas não é o tempo que está fazendo isso. É o acúmulo de noites mal dormidas, forçadas por medicamentos que atrapalham o cérebro a organizar lembranças. A pessoa começa a se esquecer de nomes, de compromissos, de conversas recentes, e o que parecia apenas cansaço pode ser o início de uma deterioração cognitiva. Quarto, o estado emocional também é afetado. Há medicamentos que, em vez de relaxar, provocam tristeza, irritação e, em casos mais graves, quadros depressivos. O idoso passa a sentir um vazio sem motivo. Perde o interesse pelas pequenas coisas do dia. O remédio que deveria trazer descanso começa a roubar o ânimo. E, por fim, o quinto perigo é o mais grave: o risco de doenças degenerativas. Estudos recentes apontam que o uso prolongado desses medicamentos está relacionado ao aumento de até 45% na probabilidade de desenvolver Alzheimer em idosos. O cérebro envelhece mais rápido quando não descansa como deveria. E esses remédios aceleram esse processo em silêncio. Esses 5 perigos não estão na bula, mas estão na rotina de milhares de famílias. E muitas só percebem quando o estrago já está feito, mas sempre há um caminho de volta, especialmente quando a escolha é feita com consciência e sabedoria. E às vezes, tudo começa com uma simples mudança, como aconteceu com uma das pacientes que eu atendi. Dona Célia, 74 anos, e o drama que começou com um comprimido. Dona Célia chegou ao meu consultório cabisbaixa. 74 anos, aposentada, viúva havia alguns anos, morando sozinha. Tinha começado a tomar um remédio para dormir por recomendação de uma amiga da igreja. É só para descansar melhor, ela disse, com um sorriso tímido. No começo, parecia funcionar. Ela dormia com facilidade, acordava menos durante a noite, mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Passou a esquecer compromissos simples, como os dias das reuniões da comunidade. Depois, veio a tontura ao levantar da cama, uma queda no banheiro que resultou em uma fissura no punho. Começou a se sentir mais triste, mais cansada, e já não tinha disposição nem para cuidar das plantas, que sempre foram sua alegria. Quando veio me procurar, estava usando 3 tipos diferentes de medicamentos à noite. Um para dormir, outro para a ansiedade e um terceiro para controlar os efeitos colaterais dos 2 primeiros. Aos poucos, fomos reduzindo as doses com orientação e paciência. Introduzimos chás, mudanças na rotina e ajustes na alimentação. Em 3 semanas, Dona Célia voltou a sorrir.
Dormia melhor, acordava com mais ânimo e se lembrava das conversas com os netos. Voltou a caminhar no jardim e a fazer suas orações com mais clareza. E o mais importante, recuperou algo que julgava perdido: a esperança. Histórias como a dela não são exceção. São mais comuns do que se imagina e mostram que, por trás do uso cotidiano desses remédios, há vidas que estão perdendo cor. Mas quando a pessoa entende o que está acontecendo e dá o primeiro passo, o corpo responde. A mente clareia. E a alma descansa, porque muitas vezes o problema nem é a insônia em si, é o que está por trás dela, e é justamente isso que precisa ser tratado. As 4 causas reais da insônia na terceira idade e como resolver naturalmente. Grande parte das pessoas acredita que dormir mal faz parte do envelhecer. Mas isso não é verdade. O que existe são mudanças naturais no corpo, que exigem atenção e cuidado. E quando essas mudanças não são tratadas na raiz, o sono se torna um problema. O primeiro fator é a queda na produção de melatonina. Com o passar dos anos, o corpo produz menos desse hormônio que regula o relógio biológico. Sem ele em equilíbrio, o organismo se desorienta e não entende mais quando é hora de relaxar e desligar. A segunda causa está na alimentação. Muitos idosos têm deficiência de magnésio e triptofano, 2 elementos essenciais para a produção de neurotransmissores ligados ao sono, como a serotonina. Quando falta, o cérebro não consegue desacelerar naturalmente. E não adianta tentar compensar com qualquer vitamina. É preciso entender o que está em desequilíbrio e ajustar com precisão. A terceira raiz do problema está no emocional. O corpo deita, mas a mente não descansa. O acúmulo de preocupações, a sensação de solidão, o medo de adoecer, tudo isso mantém a mente em estado de alerta, mesmo quando os olhos estão fechados. E não há remédio que resolva o que está na alma. O que falta muitas vezes é acolhimento, rotina, propósito. E por fim, o quarto fator está nos hábitos noturnos. O uso de telas, luzes artificiais e refeições pesadas à noite confunde o cérebro. Ele pensa que ainda é dia, quando na verdade o corpo já está pedindo silêncio e escuro. Mas o costume de assistir televisão até tarde, mexer no celular na cama ou comer algo gorduroso antes de dormir atrapalha todo o ciclo natural. Quando essas causas são ignoradas, os sintomas viram rotina. E é nesse momento que muitos recorrem ao remédio. Mas ao invés de resolver, só escondem o sinal de que algo precisa mudar. O segredo está em reorganizar o corpo e a mente. E isso pode começar de forma simples, dentro de casa, com escolhas conscientes. E para quem quer ajuda prática, existe um recurso que tem transformado a noite e a saúde de milhares de pessoas. No nosso Guia de Receitas para Não Ficar Doente, você encontra combinações naturais que ajudam o corpo a voltar ao equilíbrio. São receitas que acalmam, nutrem e restauram. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um investimento na sua saúde, na sua mente e nos seus dias. As 5 soluções naturais e científicas para dormir melhor depois dos 60. A primeira solução é antiga, mas poderosa, chamorno de camomila com maracujá. A camomila atua diretamente no sistema nervoso central, promovendo relaxamento sem interferir na lucidez. O maracujá, rico em flavonoides, potencializa esse efeito, ajudando a acalmar os pensamentos acelerados e preparando o corpo para o sono verdadeiro. O segredo está em tomar cerca de 30 minutos antes de deitar, em um ambiente silencioso, de preferência com luzes mais baixas. A segunda estratégia é a alimentação noturna inteligente. Uma simples combinação de banana com aveia e um toque de canela pode transformar a qualidade do sono.
A banana é rica em triptofano, que ajuda na produção de serotonina, o neurotransmissor da tranquilidade. A aveia tem fibras e magnésio, que colaboram para o relaxamento muscular. E a canela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante a noite, evitando picos de insônia ou agitação. A terceira solução vem da ciência da nutrição, suplementação com magnésio. Mas é preciso atenção. O ideal é buscar formas de magnésio que sejam bem absorvidas pelo corpo, como o magnésio quelado. Ele atua como um calmante natural, reduz a tensão muscular, regula o ritmo cardíaco e melhora o padrão do sono. Pode ser usado sob orientação, de preferência no fim do dia, junto com uma refeição leve. A quarta prática é a técnica de respiração conhecida como 4-7-8. Inspirar contando até 4, segurar até 7 e soltar o ar devagar até chegar ao 8. Esse exercício reduz o ritmo cardíaco, controla a ansiedade e induz um estado de calma. É uma forma de ensinar o corpo a desacelerar, sem depender de medicamentos ou estímulos externos. E a quinta dica é criar um ambiente propício para o descanso. Apagar luzes fortes, desligar telas, usar luzes âmbar ou vermelhas e tomar um banho morno antes de deitar. A água morna dilata os vasos, relaxa os músculos e sinaliza ao cérebro que é hora de repousar. Pequenos rituais como esse comunicam ao corpo que o dia terminou e a noite chegou para restaurar. Essas 5 soluções não são promessas vazias. São ferramentas acessíveis, embasadas e que respeitam o ritmo natural do corpo. Quando aplicadas com constância, transformam não apenas as noites, mas também os dias. E mostram que é possível dormir com qualidade, acordar com disposição e envelhecer com dignidade. Porque cuidar do sono é cuidar da vida. E quem escolhe esse caminho redescobre o prazer de acordar bem, todos os dias. O plano noturno restaurador, passo a passo simples para uma noite inteira de sono natural. Quando essas práticas se organizam em uma rotina, o resultado se multiplica. O corpo responde bem quando recebe sinais claros de que é hora de descansar. E para isso, um plano noturno simples pode ser a chave. Tudo começa por volta das 7 da noite. Esse é o horário ideal para reduzir a exposição a telas e luzes fortes. A iluminação deve ser suave, preferencialmente âmbar ou vermelha, que não atrapalha a produção natural de melatonina. Por volta das 8, uma refeição leve, rica em fibras e triptofano, pode ser suficiente. Uma porção de banana com aveia e canela, como você aprendeu, é uma boa escolha. Evite frituras, cafeína ou qualquer alimento difícil de digerir. O corpo precisa estar tranquilo por dentro para descansar por completo. Antes das 9, um banho morno. A água em temperatura agradável relaxa os músculos, melhora a circulação e envia ao cérebro um sinal claro de que o dia está encerrando. Após o banho, um chá morno de camomila com maracujá, tomado devagar, com a luz baixa e sem pressa. Deitado na cama, sem celular, sem televisão, apenas a respiração. E é aí que a técnica 4-7-8 entra. Inspire contando até 4, segure o ar até 7 e expire devagar até 8. Repita algumas vezes. Isso reduz a frequência cardíaca e desativa os pensamentos acelerados. Esse ritual noturno, feito com constância, tem transformado as noites de muitos idosos. Não se trata de mágica, mas de respeitar a ordem natural que o corpo reconhece. E quando essa ordem é restaurada, o sono vem. Vem calmo, vem leve, vem inteiro. E com ele vem também a lucidez, a força, a alegria.
E se você quer aprofundar ainda mais esse processo, conhecendo receitas que ajudam o corpo a dormir melhor, desinflamar e acordar com mais energia, o nosso Guia de Receitas para Não Ficar Doente foi feito para isso. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque cuidar da noite é também preparar dias melhores. E esse cuidado começa hoje. Ao longo do tempo, muitos idosos aceitaram que dormir mal era normal. Mas agora sabem que existe outro caminho. Um caminho mais respeitoso com o corpo, mais gentil com a mente e mais coerente com o ciclo da vida. Não se trata de abrir mão da medicina, mas de evitar o caminho fácil que cobra um preço alto demais lá na frente. Porque todo atalho tem um custo, e no caso dos remédios para dormir, o custo pode ser a perda da autonomia, da clareza e até da própria identidade. Mas quando se escolhe um cuidado verdadeiro, o resultado aparece. E é aí que a velhice ganha dignidade. Porque há beleza em envelhecer com lucidez, com energia, com paz. E tudo isso começa em silêncio, à noite, com um sono profundo e natural. Você já passou por isso? Já tentou alguma alternativa natural? Ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Escreva aqui nos comentários. A sua experiência pode tocar vidas e trazer esperança para quem ainda vive no escuro. E se o que você ouviu aqui fez sentido, lembre-se, o Guia de Receitas para Não Ficar Doente está disponível aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. É um convite prático para quem quer cuidar da saúde com sabedoria, com verdade e com leveza. Porque quem planta noites de descanso, colhe manhãs de renovação. E como dizia Sêneca, o filósofo, viver não é necessário. Necessário é navegar. E navegar, no caso da vida, é descansar com consciência.